vocês? Olha a tia Cássia aqui mais uma vez, trazendo uma historinha para vocês. E hoje nós vamos continuar a nossa história de José. O que será que aconteceu com ele depois que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo? José foi traído pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos. E José, chegando ao Egito, foi vendido novamente. E ele foi vendido para um oficial de guerra do faraó, isso mesmo. E lá ele ficou. E o nome desse capitão a quem ele foi vendido era Potifar, isso mesmo. E lá na casa de Potifar, ele começou a trabalhar. E tudo que José fazia, Deus o abençoava e ficava tudo perfeito. Tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele. E Potifar, vendo que tudo que José fazia prosperava, olhou José com outros olhos. E então Potifar passou a deixar José a tomar conta de sua casa. Isso mesmo, deu a ele esta tarefa e José comandava tudo. E então, crianças, José começou a morar na casa de Potifar. Isso mesmo, não mais numa prisão. Ele começou a morar na casa de Potifar e lá ele administrava tudo. E José era um moço muito bonito. E a esposa de Potifar ficou com olhos em cima de José. Isso mesmo, ficou cobiçando José. Olhava e falava: "Olha, que moço bonito!" Mas José não dava bola, porque ele sabia que era errado e que Deus ficaria muito magoado se ele fizesse uma coisa feia assim. E então, um dia, crianças, quando Potifar não estava em casa, a esposa de Potifar tentou agarrar José, mas José rapidamente, correu dela e sua túnica ficou agarrada na mão da esposa de Potifar. Quando ela viu que José a esnobou, não quis ela contou uma mentira, crianças. Ela falou para o seu marido que José tentou agarrá-la e que era José quem estava a maltratando e estava a cobiçando. E contou essa mentira a Potifar. Potifar sabia que José não seria capaz de fazer isso, mas mesmo assim ele colocou José novamente na prisão. José estava preso, estava na prisão. Mas José ficou triste? José reclamou? Não, José sabia que Deus estava com ele e que Deus o guardaria. Então, certa vez, José estava na prisão, crianças. Lá era tudo bagunçado, era tudo feio, tudo desarrumado. E José colocou tudo em ordem. E lá na prisão, crianças, José era obediente e ajudava a todos que precisavam. Isso mesmo, ele não reclamava, trabalhava e agradecia ao Senhor todos os dias. Então, os carcereiros, vendo que José era obediente e fazia tudo, eles começaram a deixar José a comandar aquela prisão. Isso mesmo, ele passou a cuidar de tudo. Certo dia, quando José estava lá na prisão, ele viu dois homens que estavam lá. Um era o copeiro-chefe e o outro era o padeiro-chefe, que foram mandados para lá pelo faraó. Ixi! Mas ele percebeu que eles estavam aflitos, estavam com medo, estavam preocupados, não sabiam o que fazer. Então José chegou perto deles e perguntou por que eles estavam aflitos. Então o chefe copeiro falou que eles tiveram sonhos estranhos que eles não sabiam identificar o significado, não sabiam o que aquele sonho queria dizer. Mas José, ele tinha o dom de saber os sonhos, mas o dom não era dele, foi Deus quem deu para José, isso mesmo. José tinha esse dom dado por Deus. Lembra? Lá atrás, quando ele tinha aqueles sonhos, era Deus quem estava avisando a José. Então, ele falou o seguinte para ele. E então, crianças, José disse para eles: "Conte-me,
Deus pode interpretar os seus sonhos. Então eles contaram os seus sonhos e José explicou o significado de cada um dos sonhos. O copeiro tinha sonhado com parreiras de uva e ele estava lá e com uma taça de vinho que ele entregava ao faraó. Então José falou que ele iria voltar a trabalhar no castelo de novo. E o padeiro contou o seu sonho para ele. Mas o sonho do padeiro não foi um sonho muito bom, porque neste sonho contava que em 3 dias ele iria morrer. Isso mesmo, e passou os dias, o copeiro-chefe retornou ao palácio para ajudar e servir numa grande festa que o faraó estava realizando. Já o chefe padeiro veio a falecer nesta mesma festa que o faraó estava dando, pois ele pegou um dos seus prisioneiros para ser enforcado. Isso mesmo. E lá José ficou mais por alguns anos na prisão. Certo dia, Faraó teve sonhos muito estranhos que ele não conseguia entender. Então mandou chamar todos os homens sábios, todos que diziam senhores, inteligentes, que sabiam de tudo, mas que não sabiam nada. Isso mesmo. E contou seu sonho a eles, mas ninguém conseguiu decifrar o enigma desse sonho, ninguém conseguiu resolver. Então, o chefe do copeiro, lembra? Aquele que estava na prisão junto com José, lembrou de José e falou ao faraó: Faraó, quando eu estava na prisão, havia um homem, sim, um hebreu, que conseguiu decifrar o meu sonho do padeiro. E aconteceu exatamente como ele havia falado. Então Faraó mandou chamar José, que agora já não era um menino, ele já era um homem, isso mesmo. E lá na prisão, os guardas vieram chamar José. Falou: José, ligeiro, se limpe, coloque uma roupa melhor. Faraó está te chamando. Vamos, ele quer falar com você. Então José se aprontou e foi até Faraó. E então Faraó contou-lhe o sonho. Ele viu 7 vacas, 7 vacas bonitas, gordinhas, cheias de leite, que estavam pastando. Mas depois veio mais 7 vacas, mas dessa vez elas eram miúdas, pequenininhas, magrinhas. E essas 7 vacas menores engoliram as 7 vacas gordas. E ele acordou assustado e voltou a dormir. Neste outro sonho, ele sonhou com 7 espigas de trigo. Olha, 7 espigas de trigo bonitas, lindas, cheias, grandes. E depois, logo depois, veio, crianças, 7 espigas pequenininhas, feinhas, fraquinhas. Mas essas 7 espigas menores também devoraram essas espigas, as outras 7 espigas grandes. Isso mesmo. Então ele acordou assustado e ficou: que será que são esses sonhos? E no outro dia ele já ficou preocupado, chamar todos os sábios da região para tentar decifrar esse sonho. Mas, como a gente sabe, nenhum conseguiu, somente José. E José falou novamente: sim, eu posso, mas não sou eu quem decifra os sonhos, e sim Deus. Isso mesmo, crianças, é Deus que nos dá esse dom. Então José explicou para eles que Deus estava falando que essas 7 vacas gordas significavam 7 anos do que o Egito iria estar em grande prosperidade. E essas 7 vacas menores significaria que o Egito passaria por uma grande fome durante 7 anos. E a mesma coisa com as espigas grandes e as espigas pequenas. 7 anos de fartura e 7 anos de pura pobreza e de muita fome. Então José falou ao faraó para que ele comece já a organizar, a achar alguém sábio, inteligente, que conseguisse resolver tudo isso para agora, porque Deus estava avisando que iria começar logo logo. E então Faraó olhou para José e disse: mas quem?
dentre todos esses homens foi o mais sábio? Quem conseguiu decifrar o meu sonho e quem poderá resolver tudo isso? Então Faraó pegou o anel que estava em seu dedo, colocou no dedo de José e nomeou José governador do Egito. Sim, José iria agora passar a governar o Egito. José tinha 30 anos, crianças, quando começou a governar o Egito. E acima dele só havia Faraó. José agora era um dos homens mais poderosos do Egito. Ele era o segundo de mais importância do Egito. E José passou a comandar o Egito inteiro.